Bom, pessoal, muito boa tarde. Continuando nossos vídeos aqui, né, sobre o Econostat. Nesse vídeo a gente vai falar da tampa 4, a tampa 060. Então, vai ser sobre a tampa número 4, que é essa tampa que eu tenho aqui, ó, 060, 6 décimos, né, esse furo aqui dentro do Econostat. Para quem está chegando agora aí, tem uma série de vídeos que a gente tem falado sobre o Econostat, né? E agora a gente está mostrando os exemplos, né? Com os giclês mais usuais. E já falamos da tampa 50 e hoje a gente vai falar da tampa 60, né? Da tampa 4. O Econostat ele vai trabalhar somente acima dos, se tiver com a esfera dentro do canal, acima dos 3.500 mais ou menos. Se tiver sem a esfera, acima dos 3.000. Então, se ele tiver com a esfera aqui dentro tiver com uma esferinha aqui dentro, essa aqui está sem, ele vai entrar em trabalho maior rotação, né? Se ele tiver sem essa esfera aqui no canal, ele começa a trabalhar um pouco antes. Então, basicamente, a gente usa assim. Quando o Econostat é muito grande, né, que você teria que colocar um principal muito pequeno, você acaba colocando a esfera para retardar um pouco o início dele. E quando o Econostat ele é pequeno, você pode usar sem a esfera, porque daí ele não vai enriquecer tanto, né? Então eu acho que um padrão bom de Econostat é esse 60 aqui. Até 75 no máximo. Passou disso daí, você começa a enriquecer muito a alta e nem sempre é bom isso daí. Aqui. Às vezes o que era para ser econômico acaba gastando mais, né? Então, na semana passada a gente falou do 50 e teve até um comentário, não vou lembrar o nome do rapaz agora, que ele comentou que os cálculos bateram, né? Que ele colocou no carro dele lá, se eu não me engano foi isso aqui, ó, principal 130, ar 135, Econostat 50 e colocou a lenta 70 e o carro dele ficou com ficou melhor, né? E até ele falou que ia medir o consumo. Então, esses cálculos aqui, eles são feitos em cima da prática que a gente teve aí, de ficar testando, né, ao longo do tempo. Então, em cima disso daí, em cima de algumas apostilas da Solex, saíram esses cálculos, né? Então, hoje, vamos falar da tampa 60. A tampa 60, ela tem 0,28 né, milímetros quadrados. E usando o ar 120, que é o padrão do cálculo, né, por ventre 24, a gente vai ter uma faixa econômica, que será 14 partes de ar para uma de combustível. Então, pelo cálculo padrão aqui, a gente vai ter que enriquecer ele 7%, então a gente vai fazer com 1,3 vezes 1,07, dá 1,21. Então, nosso principal aqui, 125, para ter uma faixa econômica de 14 para 1. E a nossa faixa do Econostat aqui, ó, para trabalhar com 0,85 da razão, a gente vai ter 11,3 aqui. Então, 15 dividido por 11,3, temos que enriquecer 33%. Então, 1,13 vezes 1,33, 1,5, né? Esse seria o nosso principal mais o Econostat, né? Então, a gente tem aqui o Econostat 0,28 o diâmetro, a área do furo dele, né? Então, 1,5 menos a área aqui, 0,28, a gente vai ter 1,22 milímetros quadrados, né? Que é um principal 125. Então, pelo cálculo aqui teórico como base aqui, a gente pode colocar um principal 125, vai trabalhar com 14 para 1. O Econostat 60 vai enriquecer
11.3, 11,3, né, para 1. E o ar 120, esse seria o ideal. Isso aqui seria o ideal do nosso cálculo aqui, né? Agora vamos ver a gente usando um gicle de ar 125, uma flautinha 125 com o econostato 60, né? Então a gente vai ter aqui o ar 1.23 menos 1.13, que é a área do ar padrão, né? Do cálculo padrão. A gente vai ter 0,10, vamos pegar e vamos dividir por 2, porque sempre o principal, a razão é, a cada 1 no principal é 2 no ar. Então a gente vai dividir por 2, vai dar 0,05 milímetros quadrados. 1,5 mais 0,05 dá 1,55. Então a gente tem aqui 1,55 menos o econostato, 0,28, 1,27,5 milímetros quadrados. Então a gente usando aqui um principal 1,27, 127,5, um econostato 60 e um ar 125 também seria o ideal. Que apesar do principal estar um pouco mais rico aqui, ó, ele está dentro da nossa estequiometria, né? Dentro da nossa razão, né? Que a razão hoje para o E27, ela é 13,3 partes de ar para uma de combustível. Então aqui está dentro da razão, o econostato vai enriquecer e o ar aqui vai ser o ideal. Então essa aqui é ideal, essa aqui é ideal e essa aqui é o ideal. E se a gente estiver agora usando um gicle de ar 135 com um econostato 60, né? Então a gente vai ter aqui o ar 1,43, que é a área do ar, né? Menos 1,13, vai dar um 0,3. Vamos dividir por 2 para colocar a mais no principal, dá 0,15. Então o nosso 1,5 aqui, que é o quê? Que é a razão de potência aqui, né? Olha lá. Que tem que ter 1,5. Então, 1,5 mais a quantidade que precisa ser colocado aqui de combustível, né? Então, 1,5 mais 0,15, a gente tem 1,65. Esse 1,65 aqui, a gente vai tirar o econostato e vai sobrar um principal aqui de 1,37 milímetros quadrados. Se a gente achar aqui a área aqui, né, achar o diâmetro aqui através daquela conta que já cansamos de mostrar aí, vai ser um principal 132,5, um econostato 60 e um ar 135. Essa configuração aqui, ó, ela vai ser boa em alta, mas vai ser rica em médias, né? Então, quando o carro sair da progressão e entrar no principal, ele vai entrar rico, ele vai entrar com 12,4 partes de ar para uma de combustível. Porque o nosso ideal aqui seria o quê? Seria o 125 ou 127 aqui, né? Então com 132,5, para manter a alta boa, ele vai enriquecer a média, né? Então a gente vai enriquecer a média, na alta ele vai manter os 11,3 e o ar vai corrigir. Então as médias sendo enriquecidas, né? Você andar muito em média aí vai gastar um pouco mais do que essa configuração aqui com o ar 125 para andar com 135, né? E se a gente pegar, estamos usando a flauta 135, mas eu vou abaixar o principal para 125 e vou usar o econostato 60, né? Então eu vou pegar e vou empobrecer essas médias aqui. Vamos ver o que vai dar aqui, né? Então, a gente vai ter que o principal 1,23, a área do principal, mais a área do econostato, 1,51. Então, aqui está ok. 11,3 é 1,5 que a gente precisa lá no nosso cálculo teórico, lá, né? A gente precisa de 1,5. Então, aqui ficou ok. Porém, eu tenho o ar aqui, né? Isso aqui estaria ok para quê? Isso aqui estaria ok para mim usando 1,13, né? Mas eu não estou usando 1,13, eu não estou usando 120 no ar.
eu vou estar usando o 135. Então vamos ver essa diferença aí. Então 1.43 aqui dividido por 1.13, a área do ar 135 dividido pela área do ar 120, dá 26% aqui, ó. Então, como o principal ele sempre é a metade do ar, então a gente vai pegar o 26 e vai dividir por 2, são 13% que a gente está colocando a mais de ar. Seria como se a gente reduzisse, né, a alimentação em 13%. Então, vamos pegar aqui os 11.3, que é a razão aqui, e vamos multiplicar por 1.13, né? Então vai dar 12,7 para 1. Vai trabalhar com uma razão aqui de 0,95 ao invés do 0,85, né? Então aqui a gente vai ter, andando em médias, um principal 125 econômico com 14, dentro da razão que precisa. Porém, quando o econostat entrar em ação e o ar estiver corrigindo, ele vai ser um pouco mais pobre do que esse caso aqui e do que esse caso aqui, né? Vai ser 12,7. Não é ruim, também não é ruim. Não é o ideal, mas também não é ruim. Ele fica mais econômico que essa situação aqui, ó, né? E em alta não vai ficar tão fraco. Por quê? Porque eu estou dentro da razão aqui, que é 13,3. Eu estou até um pouco mais rico, né? Então também não fica ruim. E se a gente colocasse, no lugar desse 125 de principal, a gente colocasse o 127,5 de principal com o ar 135 e com o econostat 60, né? Então a gente vai ter aqui também, ó, o 101.27, que é a área do 127, mais a área do econostat, 1.55, tá ok. É 1.5, então ele tá ok. Você vê que são poucas essas diferenças, né? Aí com o principal aqui, ó, 127, eu fico com 13.3, tá ok. E quando o econostat entra a trabalhar, eu fico praticamente a mesma coisa de cima lá, 12.7. Então, desse para esse, eu vou enriquecer só um pouco as médias. As altas praticamente ficam iguais, né? E se a gente colocasse o principal 130 com o ar 135, as médias aqui iam ficar 12,82, ia ficar rico em média, ia ficar praticamente igual essa aqui, né? Essa aqui dá 12,4, esse aqui dá 12,8, um pouquinho mais pobre que essa situação do 132,5. Ia ficar rico em média, mas em alta ia ficar 12,2, ia ficar razoável, né? Ia ser um pouco mais pobre que essa situação aqui do ar 125, porém não ia ficar tão, vamos falar assim, fora, né? Então no pique aqui, se você quiser andar dentro do cálculo certo aqui, a melhor configuração é essa aqui, ó, 127,5, econostat 60 e o ar 125, ou essa aqui, principal 125, o ar 120 e o econostat 60. Se for usar o 135, que não é recomendável, no 60 aqui, no mínimo o 130 no ar. Se colocar o 127 aqui, a gente vai trabalhar na alta um pouco pobre. Se colocar o 125, vai trabalhar na alta um pouco pobre. Eu já usei 125 com o econostat 60 e o ar 135. Eu não sentia diferença. Por quê? Porque dificilmente eu usava o econostat. Se você passar marcha no carro até no máximo 3.000 giros, você não vai perceber o econostat entrando em ação, né? Então você vai andar na maior parte do tempo com o principal aqui, né? Sem o efeito do ar e sem o efeito do econostat, né? Então você não vai sentir essa diferença, né? Então cabe testar, mas quem quiser ir direto já ao que dá certo, usa esses dois aqui, ó. O 127 com o ar 125,
ou 125 com o ar 120. Esse aqui seria os dois ideais, né? E agora, vamos deixar isso aqui de lado e agora vamos falar se a gente colocasse a tampa 60 no PIC S, né? O PIC S ele vem com uma tampa 50, né? Mas vamos supor que esse PIC S tenha a tampa 60. Então a gente vai ter no PIC S, muda um pouco, né? A faixa econômica dele para trabalhar com 14 partes de ar para uma aqui. A gente vai ter 1,7, né? O cálculo do PIC S aqui, o principal dele, em vez de ser 120, o padrão vai ser 1,12, né? 112,5. Então, essa área dele aqui, ó, a gente vai ter para trabalhar economicamente aqui, ó, é 1,06, né? Vezes aqui 1,07 dá 1,16, achando a área disso daqui, ó, vai dar 117,5. E na faixa do econostat, 11,3 partes para 1, 1,33, a gente vai ter uns 132, né? O Giclée padrão aqui, como eu falei, né? Ele é 22,5 aqui, né? O Venturi vezes 5 dá 1,125, que a área dele é 0,99 aqui, milímetros quadrados. E o Giclée de ar padrão é o mesmo do principal, 0,99, né? Então, usando o ar aqui, ó, 120, que é o padrão do PIC S, que a área dele é 1,13, então a gente vai ter aqui, ó, 1,13 menos o 0,99, que é a área do principal, que tem 0,14 milímetros quadrados a mais de ar, né? Então vamos dividir por 2 para a gente saber quanto a gente vai aumentar no principal. 0,07 a mais no principal. Então, no econostat aqui 1,32, que é a soma do principal mais o econostat, mais o que aumentou do combustível lá. No nosso circuito de combustível, né? Então deu 1,39. Então 1,39 menos o econostat, 1,11. Se a gente achar aqui o diâmetro aqui, né, 1,11 vezes 4 dividido por π, né, a raiz quadrada de tudo isso aqui, dá 1,19. Então dá um Giclée principal de 120. Então, a gente colocar aqui o principal 120, a gente vai estar com 13,3 partes de ar para uma de combustível, tá ideal. O ar 120 e o econostat 60 vai enriquecer para 11,3. Aqui fica o ideal. Se colocar o 117,5 aqui, ele vai empobrecer um pouquinho, ele vai ficar com 14 aqui, né? E aqui ele vai empobrecer bem pouco, né? Não vai dar muita diferença. Agora, a gente usando aqui um ar 125, a área desse ar é 1,23, a gente vai ter aqui então a área do ar 1,23 menos a área do ar padrão, 0,24, vamos pegar esse 0,24 e vamos dividir por 2, 0,12 milímetros quadrados a mais no circuito de alta, né? Então aqui o principal mais o econostat é 1,32 mais 0,12, dá 1,44. Esse 1,44 menos o 0,28 dá 1,16,5. Vamos fazer aqui o principal raiz quadrada de 1,16 vezes 4 dividido por π. Dá 1,215, ou seja, 122,5. Então, se a gente pegar no PIC S e colocar um 122,5 aqui, um ar 125, um econostat 60, a gente vai ter o principal aqui, as médias ricas, né? 12,8, vai estar um pouco mais rico do que o ideal. E vai ter a alta ideal, 11,3, e o ar 125 corrigindo. Então, cada vez que a gente vai aumentando o Giclée de ar, a gente vai sendo obrigado, se a gente aumentar o Giclée de ar
e não aumentar o econostat, a gente é obrigado a aumentar o principal. Só que daí você vai enriquecer as médias, né? Vamos fazer aqui, ó, usando o ar 130, que é um ar que é um giclê de ar difícil de achar, né? Mas pode ser que alguns tenham aí, né? Então aí seria o ar 1.32, né? Que é a área do 130, menos 0.99, dá 0,33, 0,33 dividido por 2 aqui dá 0,165, né? Milímetros quadrados. Então vamos somar com o circuito de combustível aqui, ó, 1.32 mais 0,165 dá 1.485. Então 1.485 menos 128, 0,28, né? Dá um principal 1.2. Então a gente achando o diâmetro aqui do principal, raiz quadrada de 1,2 vezes 4 dividido por π, dá 1.24, ou seja, um principal 125. Aí a gente vai ter aqui um principal 125, um ar 130 e um econostat 60, né? Então aqui a gente vai ter as médias mais ricas ainda, né? Quando sair da progressão e entrar no principal aqui, ele vai entrar com 12 para 1, 12,2 para 1. E a alta vai estar legal, vai estar ideal, 11,3. Só que as médias vão estar ricas, né? E se a gente colocar o giclê de ar 135 com o econostat 60, vai ficar mais rico as médias ainda. O ar aqui, né, 1.43, a área do ar, menos 0,99 dá 0,44. 0,44 dividido por 2, 0,22. 1.32 mais 0,22 dá 1.54. Então, o nosso principal aqui é 1.54 menos o econostat, 0,28. Dá 1.26. Achando o diâmetro aqui, com a fórmula aqui, vai dar 1.27, um principal 127,5. Então, no pique S, se a gente colocar aqui um principal 127,5, o ar 135 e o econostat 60, eu vou ter um principal trabalhando com 11,8, quando ele entrar o principal, e em alta eu vou ter 11,3. Ficou linear, ficou tudo rico aqui, ó. Não ficou só a parte do econostat rica, como deve ser. Ficou tudo rico. Aqui ficou muito rico as médias, né? Então esse aqui não é o ideal. Por econostat 60, o ideal seria o principal 120 ou 117,5, que não ia mudar muito aqui. O 117,5 aqui ia ficar 14 aqui, e aqui ia empobrecer um pouco, ia ficar por volta de 12 mais ou menos, né? Então aqui foi um exemplo com a tampa 60, né? A semana que vem a gente vai fazer um exemplo com a tampa 75, né? Eu fiz já alguns cálculos aqui, né? Então com a tampa 75, né? E depois eu vou fazer com a tampa 80 também. O que eu vou adiantar? Quanto mais a gente vai aumentando a tampa do econostat, mais a gente vai ter que aumentando o giclê de ar, né? Ou reduzindo o principal. Só que se você reduzir o principal, você cai na queda, você vai empobrecer as médias, né? Então, o ideal é sempre ir aumentando o ar, né? Então, por hoje, por essa semana, ficou o vídeo da tampa 60, para quem tem a tampa 60, né? E vamos... Isso aqui depois a gente vai testar tudo no carro. Dá para testar tudo, né? Eu tenho lá todas essas tampas, né? E a gente pode testar tudo isso aqui no carro, né? Então eu espero que tenham gostado. Semana que vem vamos fazer a tampa 75, né? E muito obrigado por assistirem e até o próximo.